Hey guys, how are you doing? How is this quarantine time? Tá complicado, né, galera? Morrendo de saudade de vocês, imagino que vocês também estão com saudade de mim, obviamente, né? É, Então vamos matar um pouco da saudade, assistir uma aulinha bem legal. Então, coloquei pra vocês, vocês já devem ter visto na plataforma, né? A nossa aulinha, tá? Que eu imprimi pra mim, tá? Mas vocês não precisam imprimir se vocês não quiserem, tá? Vocês podem fazer no computador mesmo. Eu não sei se dá pra fazer no celular, porque eu fiz em formato Word. Desculpa a barulheira, mas é porque aqui na minha casa a acústica não é muito boa, tá? Então, força aí, concentra na minha voz e esquece o resto dos barulhos, combinado? Vamos tentar. Então aqui eu tenho para vocês, eu fiz uma revisãozinha do Simple Present que eu vou passar rapidinho para vocês. E aí a gente já começa explicando a atividade, bem rapidinho. Só vou dar uma revisãozinha do que a gente já viu lá no primeiro bimestre. Eu sei que é difícil a gente lembrar tudo, como eu disse, os barulhos. Mas eu vou fazer só uma revisão, tá bom? Gente, então eu fiz aqui uma conjugaçãozinha do simple present. Ai, desculpa aí. Do verbo to love, né? Estamos perto aí do Dia dos Namorados. Ó, então temos aqui o verbo to love. Então, I love you, you love me, we are happy family. Muito bem. Então, aqui, ó, o que vai mudar? O que vai ser diferente? Tá vendo que é tudo igual? Então, sem o to. I love, you love. Aí aqui embaixo, ó. We love, they love. Tudo love? Sim. Menos quem? Os nossos queridos da terceira pessoa do singular, né? Que vão ser os pronomes he, she, it. E também pode ser qualquer sujeito, tá? Que esteja no singular, né? Então, pode ser o nome de uma pessoa, pode ser um objeto, qualquer coisa, tá? E aí, como é que vai ficar? Quase a mesma coisa, só que eu vou precisar colocar um S no final, tá bom? Aí vocês lembram a regra desse S? Então eu vou colocar só o S. Só que alguns verbos eu tenho que colocar ES, se terminar com Y e antes do Y for uma consoante, tem que colocar IES, lembraram disso? Então, por exemplo, se for I study, se for he studies, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e aqui eu vou colocar o quê? IES, não é só colocar o S, né? Por que isso? Porque antes do Y tem uma consoante. E se não tiver? Se não tiver, eu não tiro, né? Então, se for I play, he plays. Só colocar o S, tá? Normal, igual aos outros verbos. E quando que eu coloco o ES? Nós temos dois casos específicos que terminam com O. Deixa eu apagar aqui. Minha lousa é enorme, né? Vocês viram que ela é bem grandona. Então, dois que terminam com O, que é o do e o go, que vai ficar como does e goes, tá? E nós temos os outros que vão precisar, porque lembra que eles terminam com som de S, né? Então, os verbos terminam com S, com CH, com SH, com X, com Z, né? Então, todos esses, eles já têm o som de S. Então, fica estranho, por exemplo, se eu falar assim, ó. Kiss. I kiss. He kisses. Tô toda romântica hoje, né? He kisses, né? Por quê? Dá pra falar assim, ó. I kiss, he kisses. Não, não dá, né, gente? Então, pra fazer o som, eu vou precisar colocar o E. E é assim que fica tudo, né? Então, por exemplo, SH. I wish upon a star. He wishes. Tá? Então, aí eu tenho que colocar ES. Lembraram tudo isso? Fácil, tranquilo? Podemos continuar? Gente, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa que ficou, passou por cima, ou na hora que você está fazendo o exercício, surgiu alguma dúvida,
vocês podem deixar aqui nos comentários no vídeo, ou vocês podem também me chamar em outro canal que vocês já me chamam, por exemplo, WhatsApp ou pelo Instagram, no Direct, tá bom? Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, para tirar dúvida e também para me dar feedback, falar, foi legal essa atividade, foi muito ruim essa atividade, não consegui fazer, foi muito difícil e tal. Então, sempre vocês podem me dar feedback, falar, professor, explica melhor isso daí que eu não entendi. Enfim, estamos aprendendo juntos, na verdade, né? Eu tô aprendendo ainda essa história de aula online, então vocês fiquem à vontade para fazer críticas construtivas, tá? Entenderam, né? Ou seja, para falar sobre a minha aula, a professora fala assim, faz assim e tal. A gente vai tentando melhorar com o tempo. Espero que não seja muito tempo, né? Mas o tempo que a gente precisar. E também, se de repente ficou alguma dúvida, se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando muito baixo, muito alto, não sei. Fiquem à vontade, tá bom? Lembrando sempre de fazer todas as críticas com muito amor. Então, depois disso que eu coloquei aqui, eu dei alguns exemplos, né? Com o do, tá? Então, outra marca do Simple Present, gente, vai ser o uso do auxiliar. Quando? Em todas as frases? Até posso, tá? Usar em todas as frases. Mas é obrigatório nas frases interrogativas e nas frases negativas, tá bom? Então, ó, sempre que eu tiver frases interrogativas e negativas, eu vou precisar de um verbo auxiliar. Qual que vai ser esse verbo? Vai ser o do, né? Lembrando que a forma da terceira pessoa do singular do do é does, né? Que eu já expliquei pra vocês. Então, eu coloquei, vamos olhar aqui na folha que a gente já fez mesmo. Eu coloquei alguns exemplos, ó. Coloquei, do you love me? Isso. Então, do you love me é uma. Dá uma focada aí. Então, para perguntar, eu vou perguntar com do. O do sempre antes do sujeito, né? No caso aqui o sujeito é you, né? Então o do vai vir antes. E a negativa, I don't love you. Lembrando que don't é a mesma coisa que do not, tá? E se for terceira pessoa do singular, do fica does. E ó, presta atenção que o S aqui do love, ele vai embora, percebeu? Então vai ficar does she love you? Eu não falo mais she loves. She loves é uma afirmativa. Se eu colocar o auxiliar, como eu já coloquei a marca da terceira pessoa, que é o S, no auxiliar, eu preciso tirar essa marca do verbo principal, tá bom? E a negativa é a mesma coisa. She doesn't love me. Lembrando que o doesn't igual o don't. Então, don't, do not, doesn't. Quem adivinha? Isso, does not. Muito, muito bem, certo? Gente, lembra de uma coisa que eu sempre falo. Olhar pra câmera. É muito difícil esse negócio. Eu quero olhar pra mim. Fica olhando pra cá. Mas lembra, o verbo to be, lembra o verbo to be? I am, you are, he is, não aguento mais. O verbo to be não obedece nenhuma regra, nenhuma dessas regras. Ele não vai ter verbo auxiliar, ele não tem do nem does, ele não tem S, né? Então a conjugação vai ser I am, you are, he is, né? A terceira pessoa do singular no verbo to be vai ser is, né? Apesar de terminar com S, né? Não é o verbo be com S, né? Bis, não. Bis é outra coisa, chocolate. Então, é o que? Is, né? Se for plural, are. Se for primeira pessoa, am. Então, o verbo to be, ele esquece, não coloca regra nele, tá? Ele não gosta de regra, a gente tem que estudar ele à parte. Por isso que, verbo to be é a única coisa que se vê na escola. Não é a única coisa, mas é muito importante. Por quê? Porque ele não vai encaixar nas outras regras. Então, a gente precisa ver ele fora desse contexto. Mas a gente já estudou ele bastante no ano passado. Espero que vocês lembrem, por favor. Tá? Mas nesses exercícios aqui não vão ter... claro que tem, né, gente? Não tem jeito de eu fazer um texto sem verbo to be. Impossível, tá? Ele vai aparecer, mas não vai ser explícito, tá bom? Ele só vai estar lá cumprindo o papel dele que vocês conseguem entender.
Então, deixa eu explicar rapidinho só Entenderam então a teoria? Beleza? Fácil, ótimo. Vou explicar pra vocês rapidinho só o exercício, tá? Então, o que é? É um texto é um texto no Simple Present, tá bom? E aí, vocês vão ter algumas perguntas de interpretação desse texto, tá? Então, aqui eu tenho os reloginhos, eu quero saber o que acontece nesses horários. Então, vocês vão ter que olhar no texto, achar o horário e escrever aqui. Por favor, escreva em inglês, tá? É até mais fácil, você pode copiar do texto direto, tá? Do jeito que tá lá. Você só vai ver o horário e ver o que ela tá fazendo nesse horário. Simples. A 2 é um pouquinho mais complexa, porque você vai precisar entender o que tá escrito lá, tá? Então, eu vou perguntar, por exemplo, how old is Emma? Então, quantos anos ela tem? Where does she live? Onde que ela mora? Então, você tem que entender tudo isso do texto para você conseguir. Eu deixei as perguntas em inglês porque aí vocês conseguem achar as palavras da pergunta lá no texto. E eu acho que facilita, tá bom? Na 4, gente, eu tenho aqui uns termômetrozinhos. Eu expliquei aqui embaixo o que quer dizer. É o quê? É dos advérbios de frequência, lembra? Que vai desde o always até o never, né? Sendo always sempre e never nunca. E no meio a gente tem os que vão valendo menos, né? Que são menos frequentes, né? Então tem often, sometimes, usually, almost never, rarely. E esses advérbios, eles vão aparecer no texto. E olha só, eu já grifei eles, né? Então, se vocês olharem lá no texto, vocês vão ver que tem umas palavrinhas que estão grifadas, ó, usually, always. E aí você vai achar essas palavrinhas e vai colocar elas pra mim no lugar certo aqui nos termômetros, sendo o vermelho mais frequente, lembra qual que era o mais frequente? E o branquinho, o menos frequente, né? Que é a frequência 0, certo? E o último aqui, eu tenho uma frase toda embaralhada, você vai desembaralhar ela, escrever ela do jeito que é o certo. Fácil, tranquilo, simples. Só isso. Tá bom? Então, de novo, qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver, qualquer comentário que você queira fazer, só falar comigo. Vocês sabem como me alcançar. Se você não souber como me alcançar, liga na escola, pede o meu número, meu contato, eles vão dar. Beleza? Bye, bye.